Graça e a paz do Senhor, meus queridos. Eu sou Rony Matos, pastora da nossa Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil. Estarei junto com vocês aprendendo um pouco mais dessa disciplina que eu sou apaixonada, modelo social no Antigo e Novo Testamento. Já trabalhamos com o Ministério Social, mas é nessa temática que vamos estar aprendendo nessas semanas, tá bom? O EAD nos proporciona muitas coisas, a liberdade de estarmos em casa, tudo, mas dificulta o nosso debate, a nossa conversa, mas nós temos grupos no WhatsApp, então estou aberta para a conversa. Eu sou apaixonada pelo ensino na igreja. Hoje eu estou como líder nacional de mulheres da nossa igreja e como líder regional do Departamento de Educação Cristã e Secular, na década de 80, na nossa igreja do Alecrim, nós começamos um laboratório para construir a nossa revista da escola dominical e graças a Deus hoje ela tem uma dimensão nacional. Então esse Ministério de Educação, eu sou professora aposentada de Ciências Biológicas, sou professora de Teologia, tenho pós-graduação em Liderança Transformada pela Faculdade Teológica Sul-Americana, A minha também pós-graduação na área da Biologia e Educação Ambiental. Mas hoje, como eu não tinha muito o que fazer, mentira, hoje eu também estou já mais da metade do curso de Psicologia. É uma área que eu amo, Eu falo que eu queria lidar com animais, plantas e fiz tudo esse estudo, mas o Senhor me chamou para também lidar com gente, tá bom, gente? Então estaremos aqui para aprendermos um pouco mais, juntos, porque no reino de Deus só há um mestre, que é Jesus Cristo. Eu me considero aprendiz também. A educação é um aprendizado de duas vias, É algo que eu tenho falado muito para meus alunos, aonde eu passo, é que teologia se faz com leitura e escrita. Então eu vou mostrar os livros que eu tenho como base, para nós estudarmos esse semestre. Vamos trabalhar, o que eu puder mandar de livro PDF para vocês, da apostila, E também eu tenho umas indicações de livros de papel mesmo, Que a gente precisa também ter a nossa biblioteca. É leitura. Para mim, o aprendizado em teologia e em muitas áreas também humanística é leitura. Ler, desenvolver esse hábito. Não espere que um espírito vai baixar em você e falar, agora eu vou ler todos os livros, não. E eu falo muito, se esse período você está estudando modelo social, no Antigo e Novo Testamento, então tem outra, vai ser minha leitura prioritária. Eu sei, pastora, professora, nós temos milhões de coisas para fazer. Eu entendo isso, certo? Mas assim, se você não se dedicar à leitura nessa fase, que a gente está enfocando esse aprendizado, eu falo a você que depois vai ficar muito difícil, a não ser se você realmente, como eu, saí do seminário, é uma das áreas que eu me apaixonei, essa área social, e fui adquirindo livros, fazendo cursos, participando de congressos, mas tem áreas que, por exemplo, eu estudei grego e hebraico, mas não me peça para dar aula de grego e hebraico, No meu currículo tem, passei com notas boas, mas não foi uma área que eu me dediquei para dar aula, para ser fluente. Então eu sei o básico, Pessoas se aprofundaram. Então eu creio que ao longo de um curso teológico, como qualquer outro curso da academia, a gente vai despertando para a área. Por exemplo, na psicologia nós temos várias abordagens. E eu já falo assim, pela minha idade, que eu também não sou uma adolescente, eu não tenho tempo ainda de mergulhar em psicanálise, e outras abordagens super importantes. E na teologia eu sempre estudei Viktor Frankl, que ele que criou a logoterapia, que é a terapia através do sentido. Como eu estudei muito na teologia, então agora as pessoas, até meus professores, se assustam quando eu falo, olha, eu já tenho uma abordagem que eu quero me mergulhar. Não que eu vá
abandonar as outras. Não, eu vou estudar hebraico, mas o pastor, o teólogo, o professor, ele tem que saber um pouco do social, tudo. Mas duas coisas que eu quero dizer assim na minha enrolada, duas coisas. Uma que é muito importante você identificando qual a área que você quer se aprofundar para fazer uma coisa, um estudo com excelência. E outra eu não vou me aprofundar em social, mas eu vou ter apenas 4 aulas, texto com a pastora Roni. Então eu vou ler um pouco, ler sobre a missão no mundo, social na Bíblia, texto, entendeu, gente? O que eu quero dizer é que para você se dedicar, que vão ser momentos importantes, certo? Que a gente vai ter. Então, eu peço a vocês dedicação, de leitura, de escrita. Para mim é muito importante isso. Eu vou estar lançando no nosso grupo perguntas, né? Já lancei algumas para vocês me responderem. Outra coisa, a nossa avaliação vai ser a avaliação de trabalho e a avaliação de uma que eu vou mandar no final, na 4ª aula, para vocês me devolverem, tá bom? Eu vou mostrar algumas fontes bibliográficas, né, para vocês. É muito interessante, olha só, é muito interessante vocês também assistirem alguns vídeos, né, que eu vou colocar, toda semana eu vou colocar um para vocês assistirem. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu sou uma pessoa que a minha mente é um pouco acelerada e eu talvez erra por erro, pelo exagero, né? Ou seja, eu vou botar muitos textos, livros que eu mandar, acompanhe bem, eu vou mandar emenda, acompanhe bem aquilo que é o principal. Mas eu vou estar mandando também outros que, se você ler, se você quiser, para você ter a biblioteca. Como eu tenho a minha biblioteca física, eu também tenho a minha biblioteca virtual, né? E no meu drive, eu tenho um drive só para teologia, né? E para as disciplinas, temos que nos organizar. Pronto, ó, a Roni mandou esse livro aqui, Igreja Centrada, em PDF. Eu vou localizar lá, vou botar na minha pasta para o social, tá entendendo? Eclesiologia. E se organizar. Então, assim, da mesma forma que eu fiz muitos cursos, eu fiz cursos online, e o que me apaixona é quando o professor manda livro. Na psicologia eu tenho já o 2º drive, porque enche, eu compro armazenamento, ela manda o livro e eu já vou organizando. Eu estou enfatizando isso porque necessariamente nem todo o material que eu estou mandando, é a pastora, já aconteceu isso. A pastora, ela é exagerada, mandou muita coisa de leitura. Gente, pelo amor de Deus, eu vou cobrar páginas de livro, eu vou cobrar, né? Até eu vou mostrar meus livros, mas esse aqui para mim vai ser um livro base da nossa disciplina. Ministério de Misericórdia, né? O chamado para a estrada de Jericó, de Tim Keller. Tim Keller, talvez vocês já tenham percebido, é um dos meus autores preferidos, né? Que eu já mostrei 2 de Tim Keller, né? Eu amo muito esse autor. Tá bom? Então entendam isso é importante, a leitura, a escrita, aproveitar o momento. Todos nós somos muito ocupados, né? A gente compreende, mas a gente quer também dar uma cobrançazinha para vocês despertarem, quem ainda não despertou. Outra coisa, meus queridos, a gente vai discutir temas muito importantes hoje, né, em relação ao socialismo, né? Alguns têm medo de falar do Ministério Social da Igreja porque é socialista. E, cara, não tem nada a ver isso. Isso foi um erro. Nós abrimos espaço para que outras religiões pudessem abraçar isso. Como o Espiritismo acredita que a prática social de você fazer o bem, você estar conectado com a sociedade, na comunidade, é um motivo que vai fazer com que você cresça espiritualmente, né? Nós não acreditamos nisso. Então para a gente afastar disso, eu não vou. Então nós temos igrejas que agora está despertando, mas igrejas que não olham para a comunidade, não, sabe? E temos até cristãos que acham que não é para fazer o bem. Nós acreditamos que nós não somos salvos pelas obras nem por tudo que nós fazemos. A nossa ida à igreja, a leitura da Bíblia, a oração, isso não é para salvação. A salvação é a graça do Senhor na nossa vida, né?
Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia fala que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia, nada é por nós. Né? Então não é nada aquilo que nós fazemos que vamos adquirir a salvação, a não ser nós falarmos sim ao Senhor. E pela graça dele, não pelo meu meritório. Então eu trabalho, né, por amor à obra, por saber que nós fomos salvos para as boas obras. As boas obras, que é esse social que a gente faz enfocar, né, o olhar para a sociedade. Tim Keller fala que a igreja não pode ser autocentrada, ela tem que ser outrocentrada, né? A Bíblia fala, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então esse olhar, eu tenho uma palestra que eu falo a questão do amadurecimento, e uma das questões, um dos sinais de amadurecimento também nosso pessoal, espiritual e emocional, é quando nós não saímos do nosso autocentrismo e nós vamos olhar o outro. Está doendo, estamos sofrendo? Sim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas também nós não podemos estar só olhando para o nosso umbigo. Então é uma questão também, eu vejo, uma questão de maturidade, quando a gente olha para o outro, né, da igreja, olha para a nossa comunidade, olha para o social, porque não dá tempo. Mas um curso mais longo, eu gosto muito de me debruçar em Jeremias 29, quando Jeremias escreve a carta para os exilados e fala, olha, cuide da cidade onde vocês estão, né, se casem, né, porque assim elas vão progredir, elas progredindo, vocês também vão ter esse progresso. Porque, queridos, há muito tempo, quando eu falei do espiritismo, aí o que a gente faz? A gente se afastou das pessoas, se afastou do social, né? Nós nos fechamos em uma caixa, e isso foi muito ruim para a igreja. E por outro lado também tem cristãos que só vivem para as boas obras, né? Nós temos o projeto Luz da Madrugada no Alecrim, que é moradores de rua, distribuição de sopa, tudo, né? E eu já tive um irmão experiente que falou, a igreja vive muito de teoria, e ele deixou de ir para a igreja, mas esse projeto ele não deixa de ir. É uma deturpação, ao meu ver, em relação às nossas atitudes, como a gente enxerga o social na Bíblia, né? Então, sabe que não é possível a gente ter um equilíbrio? Vocês vão ler, uma das leituras que eu gostaria muito que vocês fizessem, era o Pacto de Lausanne, e eu já vou dar um spoiler aqui em relação ao que John Stott falou, né? A relação da evangelização e a relação do serviço do social, da ação social na Bíblia. São duas coisas diferentes, certo? E alguém perguntou se ele acha uma deve sobrepor a outra, e ele, John Stott, essa linha de John Stott que eu acredito, que eu gosto, não, a evangelização vem à frente da ação social. E uma coisa não é outra, ou seja, gente, nós não podemos distribuir pão, sopa, para ganhar pessoas para Cristo. Não é assim. Estou falando com bases teológicas, científicas, isso não funciona. Nós distribuímos sopa porque nós amamos as pessoas, porque fomos salvos para as boas obras, certo? Nós não fazemos troca, né? Se você aceita essa sopa, então aceita Jesus, tá entendendo? Agora é um testemunho bonito para a igreja. Então, John Stott ele faz essa diferenciação da evangelização e da ação social. E ele fala que a evangelização deve ser primeiro, ou seja, uma pessoa em uma casa muito pobre, eu já me deparei com isso, ela não é crente, com câncer terminal e está faltando comida. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu tinha que falar era de Jesus, evangelizar, que é levar as boas novas da salvação. Agora eu seria leviana, né? Quando eu falo que Jesus é amor e saísse daquela casa tão precária e não fizesse nenhuma campanha, não fizesse nenhuma movimentação numa ação social. Você está entendendo? Agora, nós temos pensadores da América Latina, e são muito criticados. Alguns eu gosto, outros eu critico. Me desculpe aí, o único nome que eu me fecho incondicionalmente é o nome de Jesus Cristo. O restante está aberto para crítica, tá certo? E não sei se é porque eu já
Também eu nunca fui de deusar pastores, pregadores, cantores, não. Mas já, lógico que nós já tivemos muitas decepções e glória a Deus que eu ainda me mantenho firme na fé por isso, porque é um nome que não me decepciona. Então tem autores da América Latina que eu leio, que são considerados até socialistas, tem outros que eu, né? Por exemplo, o Ed Renekiewicz, eu não concordo com a postura dele quando ele fala, é baseado em outros autores também, né? Ele concorda com isso, que a igreja é um avião que tem duas asas, uma é a evangelização e a outra é a ação social, é fazer o bem. Para mim isso não entra, certo? Porque eu ainda gosto muito da posição de John Stott quando ele fala que primeiro é falar de Cristo, certo? E uma coisa é dissociada da outra. E entendam, meus queridos, que vocês vão ser propagadores, vocês são, né, do Evangelho, do Ministério Social. Entendam que uma coisa não exclui a outra. A evangelização, que é a pregação expositiva da palavra de Deus. Uma coisa que eu não concordo, glória a Deus, que eu gosto muito de quebrar paradigma. Olha, prega o evangelho, se possível fala. Mentira! Fale do evangelho, exposição da Bíblia, explicação, explicar a obra da cruz e faça o bem. Então uma coisa não substitui outra, uma coisa não destitui a outra. Ok?